Então, vamos para mais uma leitura. E a leitura de hoje é 2 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao 19. E se vocês notarem bem, é uma leitura idêntica à de terça-feira, 1 Reis 12, 1 a 19. Mas sempre podemos tirar novas lições do mesmo texto. E eu vou destacar com vocês aqui o versículo 6, 8, 9, 18 e 19. Que o rei Roboão chama os anciões e pergunta que resposta vocês me aconselham a dar a este povo. E no 8 fala, mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos. É intrigante uma coisa que, se eu não dou crédito à opinião, à experiência, o ponto de vista daquela pessoa ou daquele grupo, por que será que eu vou perguntar? Então, por que será que Roboão se deu o trabalho de perguntar aos homens mais velhos, experientes, já estavam acostumados a aconselhar Salomão, e ele não quis, embora Salomão também estivesse errando, né? Tenha perdido muitas coisas porque estava afastado de Deus. Mas Roboão perguntou, parece que só por seguir um protocolo, sei lá, alguma coisa assim. E correu para os amigos, né? E perguntam, que conselho vocês me dão? Ele não ponderou quem é que tinha maior capacidade para dar um bom conselho. E ele se precipitou na sua escolha e fez ainda um outro erro pior, né? Se pudesse piorar, ele conseguiu piorar. Ele manda o encarregado dos trabalhadores forçados irem falar com os israelitas que já estavam muito irritados, muito revoltados, e acaba morrendo, como diz aqui no versículo 18. Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Ele não encarou as consequências, ele tentou livrar a pele dele. E o 19 vem destacando aqui que desde aquela época o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Então a gente pode observar aqui que quando a gente toma conselho com pessoas que não estão capacitadas para nos dar uma boa orientação, e seguimos essa orientação, porque nós podemos ouvir muitas coisas, como a Bíblia fala, que a gente deve ver muitas coisas, mas reter somente o que é bom. E ele não fez isso, ele não reteve o que era bom, ele jogou o bom fora e reteve o que era mal. E as consequências podem ser muito danosas, não só para o momento presente, mas para o futuro, que nós possamos tirar uma lição para a nossa vida. A quem eu tenho buscado uma orientação? É uma orientação segura? Por que eu não estou buscando a orientação do Espírito Santo, que me orienta sempre para o caminho do bem? Sempre o melhor caminho seguro que nos leva à vitória. Por que eu não estou procurando esse tipo de conselho, orientação e direção? Eu estou procurando conselhos em pessoas que são falhas. Quem é que pode ter um amor maior por mim senão o próprio Deus? Então é Ele que vai me dar essa orientação
segura do caminho e da escolha que eu devo ter. Vamos lá para o terceiro e último ponto da lição 5. A ausência de uma liderança segura. Se o Reino do Sul era governado pelo rei Roboão, o povo das tribos do norte, carentes de um rei que os governasse, coroaram a Jeroboão como seu novo rei. Então temos aqui Reino do Sul, governado pelo rei Roboão, e Reino do Norte, governado por Jeroboão. Um só povo, só que dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Então são dois reis divididos aqui pelas tribos, como Deus já havia falado e conforme nós já lemos anteriormente. Roboão é o sucessor de Salomão, só que por seu comportamento mau, né, tanto de Salomão quanto pelo próprio Roboão, ele fica com menos tribos. E Jeroboão, que não é da dinastia de Davi, ele começa a governar as tribos do norte, que são em maior número. Mas o texto aqui vem falando que tão cedo este começou a reinar, ele perverteu o seu coração e começou a seguir para a idolatria. Ele rapidamente se esqueceu do que Deus havia recomendado a ele, que se ele fosse fiel ao que Deus estava estabelecendo para ele e a casa dele seriam bem-sucedidos. Mas ele permitiu que o seu coração se pervertesse. E isso era porque ele não estava seguro com o que Deus tinha falado. Ele olhava para o povo. Talvez ele tenha se sentido inseguro porque ele achava que o povo era dele. Se ele conseguisse enxergar que o povo não pertencia a ele, que aquele reinado tinha sido dado por Deus, que o poderoso não era ele, e sim Deus quem deu o trono para ele, ele não ficasse tão inseguro e não visse um problema sério quando o povo ia até Jerusalém, que era o lugar estabelecido pelas leis, para adorar a Deus lá no templo, na casa do Senhor. Então, em 1 Reis 12, 27, vem falando: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor e a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então, essa insegurança fez com que ele tomasse um caminho totalmente errado. Ele fez 2 bezerros de ouro e fez com que o povo acreditasse que era aqueles bezerros de ouro que fez com que o povo de Israel tivesse saído do Egito. Então, deste modo, o rei Jeroboão mergulhou as tribos do norte em um contexto de idolatria sem precedentes. Todos os reis que sucederam foram idólatras, como Jeroboão, filho de Nebate. O interessante aqui é que nós podemos ter um líder que não adora a Deus. Nós podemos alguém nos orientando a nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas nós não precisamos seguir esses conselhos e essas orientações. Nós temos que estar firmados no que a palavra nos diz. Seja o que for, qual seja a situação, nós não devemos nos apartar da palavra de Deus, das promessas do Senhor, para aqueles que estão sempre obedecendo a sua palavra. Nós não devemos ir pela cabeça
pela orientação de quem está se afastando de Deus, quem está abrindo precedentes, quem está adorando outras coisas. Talvez a pessoa possa imaginar, eu não estou me ajoelhando nem pedindo nada a estátuas, nem imagens de escultura, mas às vezes nós estamos pensando em depender, em confiar na força dos nossos braços, na nossa própria capacidade, ou num governante, ou num parente, seja lá o que for. Nós precisamos discernir bem o que é servir ao Senhor, o que é confiar no Senhor e o que não é confiar no Senhor. Então, nós vemos aqui que quando o rei Jeroboão ele vai para a idolatria, ele leva um grupo com ele. Então, a quem nós estamos seguindo e a quem nós temos orientado que sigam junto conosco. E infelizmente, pela insegurança, os corações foram pervertidos para sempre. E isso é lastimável. Concluindo então o ponto 3, o comentarista vai falar que aprendemos aqui o poder da confiança unicamente em Deus. O Senhor havia prometido ao rei Jeroboão que, se ele ouvisse a voz do Senhor e a obedecesse, a sua casa seria firme. No entanto, o rei Jeroboão deu ouvidos à sua própria insegurança. Precisamos tratar a insegurança como um pecado. A falta de fé nas promessas de Deus tem trazido grandes prejuízos ao seu povo. Sua fraca liderança espiritual culminou em uma desastrosa sequência de reis maus, resultando na destruição e dispersão total das tribos do norte. É interessante ele ressaltar aqui que precisamos tratar a insegurança como um pecado. Realmente, porque quando nós estamos inseguros é porque nós não estamos confiando na orientação, nos livramentos do Senhor. Se nós estamos inseguros é porque nós não estamos conhecendo o próprio Deus. Então nós precisamos conhecer Deus, andando lado a lado para Ele nos orientar, a ponto de, mesmo em situações difíceis, nós tenhamos segurança nele, que ele vai nos conduzir pelo melhor caminho, o caminho da paz, o caminho da segurança, o caminho de boas atitudes e boas consequências naquilo que estivermos escolhendo, porque estaremos escolhendo debaixo da orientação do Senhor, debaixo da sabedoria que nós precisamos ter da parte de Deus. E concluindo, ele diz assim: portanto, podemos ver nessa lição como o afastamento voluntário da presença de Deus cria um ambiente propício para mais decisões e atropelos na vida. Vimos também o quanto a obstinação e a falta de confiança em Deus podem nos trazer prejuízos por muito tempo. Assim, devemos manter a confiança e a obediência em Deus para sermos bem-sucedidos em nossa vida. Então, nada deve nos afastar da presença de Deus, para que nós possamos evitar as más decisões e os atropelos na vida. Eu estava lendo isso aqui, da manutenção corretiva e manutenção preventiva. A manutenção corretiva é quando se faz um conserto depois que já quebrou. E a preventiva é que se faz algum reparo antes de quebrar. E isso não deve ser somente em manutenção de máquinas.
ou de equipamentos ou de motores, isso deve ser mantido na nossa vida. Precisamos ter sempre uma manutenção preventiva. E a manutenção preventiva é justamente de ter a presença do Senhor na nossa vida em todos os momentos. Enfim, no final do estudo, sempre temos o pensar e agir. Então vamos refletir em tudo que nós lemos, vimos de exemplo de 2 reis insensatos. E vamos pensar nas 3 perguntas que nós temos aqui. Você consegue identificar problemas oriundos do afastamento de Deus? Observe bem. E 2, a obstinação já o levou a consequências ruins? O que o fez mudar? E 3, em que a insegurança já te atrapalhou em receber as bênçãos de Deus? Quando conseguimos entender essas perguntas, refletir sobre elas, responder, nós vamos ter um grande avanço em direção ao sucesso, em direção a pecar menos, em direção à sabedoria. Que tenhamos um ótimo aprendizado nessa lição 5 e que Deus nos abençoe grandemente.